Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o canal Esporte é Vida começa com uma pergunta. Vocês já jogaram futebol na sua escola? Então pessoal, quem possivelmente disse sim, eu acho que está enganado. Porque na maioria das escolas no país é se ensinado o futsal e não o futebol. Mas você sabe qual é a diferença entre esses dois esportes? O campo, a bola, o número de árbitros, o número de atletas, o piso. Galera, as diferenças são muitas. Por isso, vamos conhecer um pouquinho da história desse esporte? Justamente pelo tamanho do campo de futebol, que o futsal teve uma chance no nosso país. E ele foi tão conhecido e tão expandido para todos os lugares. Para vocês saberem, a versão de origem desse esporte ainda é questionável, sendo duas origens possíveis. Vamos conhecer elas? Uma versão que o futebol de salão surgiu aqui, no nosso país, em terras brasileiras, mais especificamente de São Paulo, pela Associação Cristã de Moços, em 1940. Galera, eles gostavam muito de jogar futebol naquela época, sempre procuravam campos, porém o número reduzido de campos acabava dificultando essa prática. Por isso, esse grupo de amigos decidiu utilizar as quadras de basquete e de hóquei que existiam aqui no nosso país e começaram a jogar futebol nesses pequenos campos. No início, jogavam 5, 6, 7 jogadores por time. Porém, com o tempo, eles definiram um número exato, 5 jogadores para cada um dos times. As bolas utilizadas eram de serragem e crina vegetal, mas apresentavam um problema. Elas saltavam muito. Ou seja, muitas vezes a bola ia muito para longe do jogo. Assim, foi decidido criar uma bola menor e mais pesada, o que facilitava a própria condução da bola. Por isso, o esporte, em primeiro momento, recebeu o nome de esporte da bola pesada. Há também uma segunda versão, que é considerada a mais provável, de que o futebol de salão foi criado em 1934, pela Associação Cristã de Moços de Montevidéu, no Uruguai, pelo professor Juan Carlos. Ele quis criar um esporte que pudesse ser praticado em ambientes fechados, principalmente porque o Uruguai era muito frio. O esporte recebeu o nome de Indoor Football. Mas peraí, sério, espera aí. Eu falei algumas vezes sobre futebol de salão, ou Indoor Football. Mas eu comecei o vídeo falando de futsal. O que uma coisa tem a ver com a outra? Aposto que ninguém está entendendo mais nada. Espera aí, deixa eu explicar. Nem sempre o futsal foi conhecido como futsal. No início, ele era conhecido como futebol de salão. E ele tinha como organização a FIFUSA, que era o órgão responsável por coordenar o futebol. E ele era localizado aqui, no nosso país. E a FIFUSA, no início, deu o nome de futebol de salão, oficializado como o esporte. Mas, em 2000, a FIFUSA se uniu à FIFA, e a FIFA se tornou a responsável por coordenar tanto o futebol de campo como o futebol de salão. E, no início dos anos 2000, a FIFA decidiu que a modalidade futebol de salão mudasse de nome e fosse conhecida como futsal. Agora, gente, vamos fazer uma relação entre as regras do futebol para a regra do futsal. Primeiro, tamanho do campo. Tamanho limite de 120 metros por 90. O tamanho é de 40 por 20 metros. Qual o tamanho da trave? A trave tem 2,44 metros de altura por 7,32 metros de largura. Já a trave são 2 metros de altura e 3 metros de largura. Tempo de jogo. São 2 tempos de 45 minutos mais acréscimos. São 2 tempos de 20 minutos cronometrados. Mas e o lateral? Como se bate? Com as mãos. Os pés. Essas são só algumas das regras de futsal. Mas eu acho que eu esqueci algumas, né? Por isso, você que está assistindo o vídeo e sabe de regras diferentes, escreve aqui nos comentários. Vamos saber quais outras regras tem em futsal. Agora, vamos fazer o de sempre. Vamos terminar com chave de ouro. Eu acho que isso é até um privilégio falar do futsal, porque os grandes jogadores são aqui, do nosso país.
Vamos conhecer 3 dessas grandes estrelas? Para quem acha que o número 12 sempre foi de Falcão, vocês estão enganados. Entre 1970 e 1980, um mineiro chamado Jackson se tornou o melhor jogador do mundo de futsal. Ele jogou aqui em Belo Horizonte no início da carreira, no Olímpico, e foi jogador da seleção, sendo o campeão mundial em 1982 e 1985. Agora vamos falar sobre Manuel Tobias. Ele é um pernambucano de Salgueiro, um jogador fenomenal, jogava muita bola e foi eleito 3 vezes o melhor jogador do mundo de futsal. Ele levou a nossa seleção ao 4º lugar do mundo em 1992, ao 5º lugar em 1996 e ao vice-campeonato em 2000. E também foi artilheiro em 1996 e 2000. Agora vamos falar da lenda. Um dos mitos da atualidade, que nasceu em 1977 em São Paulo. Falcão. Caraca, gente, esse cara joga muito. Ele foi eleito 4 vezes o melhor jogador do mundo de futsal em 2004, 2008, 2011 e 2012. Já no ano de 2008 e de 2012, ele levou o Brasil a ser campeão da Copa do Mundo. E galera, ficar falando de títulos do Falcão, às vezes nem vale tanto a pena. Porque o que vale mesmo a pena é assistir ele jogando. Por isso, assiste um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho do Falcão. Galera, esse foi um pouquinho da história das regras do futsal. Se vocês querem saber mais, vamos conversar sobre isso, deixa aqui nos comentários. Se vocês curtiram o vídeo, aperta o joinha, isso ajuda muito. E também, se inscreve no canal, aperta o botãozinho vermelho e vamos dando força, galera. Por favor, e lembra, o esporte é algo muito legal, o futsal é muito doido. E o mais importante é que esporte é vida. Valeu!